Agenda Cast, episódio número 26. Estamos iniciando hoje uma série especial. O próprio nome já remete a essa conexão. Aposentadorias Especiais, um olhar técnico sobre direito fundamental. São 3 aposentadorias embutidas nesse pacote de aposentadoria especial, que são exposto a agentes nocivos, portador de deficiência e professor. E hoje falaremos especificamente sobre a aposentadoria das pessoas que atuam com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Essas pessoas, nessas categorias, têm uma aposentadoria considerada como especial. É sobre elas que nós falaremos hoje. Um assunto de extrema importância no RPPS que vem evoluindo ao longo dos anos. Sobre isso é que nós falaremos. Não perca a série e esse episódio, fique conosco até o final. Estamos aqui com um convidado especial, um dos especialistas no assunto, no tema, busca, debate, estuda, que é o Éder Moraes, nosso coordenador de atendimento. Éder, bem-vindo a mais um episódio do Agenda Cast. Obrigado, né? Acho que já dá pra pedir música já, né? No Fantástico, sim. No próximo episódio você pede música e nós podemos depois tocar pra você no final. No final, tá certo, então combinado. Fique à vontade para as suas considerações iniciais. É um tema de grande relevância, pouco abordado, né? E ele traz uma ação fundamental, que é uma questão de direito fundamental, né? A gente falou no EP passado sobre questões de garantias, de isonomia, né? E a gente até cita nisso, né? Que a isonomia ela não é uma coisa de igualdade, né? Mas relacionada a uma equidade. Então, tratar os iguais e os diferentes. Assim como os militares têm as suas particularidades, agentes de segurança, existem as regras especiais aqui que nós vamos estar lidando hoje, especificamente os riscos químicos, físicos e biológicos. Sim, nós temos hoje uma diversidade de carreiras, de cargos no serviço público e para atender todas essas frentes tem que ter ali as suas diferenciações na proporção que elas se diferenciam entre si. Exato. E é sobre isso. E vamos entrar já no tema para falarmos já desse olhar técnico no direito fundamental dos servidores que estão nessa categoria. O que é exatamente a aposentadoria especial, digamos assim? Quais são os servidores que estão abrangidos nesse quadro, né, que envolve os expostos a agentes nocivos? E uma última questão. De fato, né, é um direito ou reflete um privilégio para essa classe? Como que é classificado? Eu vou começar respondendo pelo final, né? Vamos assim dizer. Ela não é um privilégio, né? Eu a classifico mais como uma questão de justiça social. Mais uma vez eu volto àquilo, é tratar os diferentes de maneiras diferentes, né? E é interessante essa questão porque ela não é uma condição que está condicionada ao cargo. Ninguém faz exatamente um concurso público para um cargo ao qual terá o direito a uma aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos. Diferentemente como a questão do magistério, a gente já pressupõe-se ali uma especialidade naquela situação. Mas a questão é o servidor estar exposto ou não a um cargo, o cargo que ele ocupa estar exposto ou não a agentes químicos, físicos e biológicos que venham comprometer a sua integridade física, né, ou a sua saúde como um todo. Por exemplo, um concurso público para gari, né? O gari ele está ali exposto a riscos, certo? Só que se ele for um gari hospitalar, a exposição dele é diferente. Porque ele está exposto ali também a bactérias, né, ao risco biológico, a vírus. Um eletricista, ele pode estar exposto, só que se ele for um eletricista também hospitalar, que trabalha com cargas de 250 watts, por exemplo, também há um nível maior de exposição. Então, o servidor, quando ele toma posse num cargo, por exemplo, um técnico em radiologia, não necessariamente ele vai estar exposto, né, não necessariamente ele terá direito a essa aposentadoria. Então, é uma questão de justiça social para os servidores que ocupam posições dentro da administração pública que as expõem a um risco físico, né, ou a um risco à sua saúde, e aí, ao correr da sua vida laborativa, esse período é apurado para que se dê ou não direito a uma aposentadoria especial. É importante isso que você colocou, porque não basta a pessoa ser aprovada no concurso nesses cargos que você citou. Ela tem que estar exposto, atuando com exposição a esses agentes, para assim ela configurar aí direito a essa aposentadoria. Sim, e a exposição, ela não necessariamente precisa ser constante, né? Ela pode ser habitual.
Então, no momento da sua aposentadoria, há uma contabilização do tempo que ele esteve exposto. E se o tempo que ele esteve exposto... somas, né, desses períodos pelos quais ele esteve exposto. Exatamente. Então, assim, a pessoa, ela não vai tomar posse e passar 25 anos exposta, normalmente, né? Porque um técnico, ele vai assumir uma posição de coordenação, um gari, ele pode ser afastado, o médico pode assumir uma coordenação, uma direção, uma secretaria municipal ou estadual. Então, ele acaba saindo daquela figura de exposto a um agente químico, físico ou biológico e passa a cumprir carreira como se fosse um servidor qualquer de uma carreira administrativa. Então, nesse período, o médico, o técnico em radiologia, o gari ou qualquer outro que esteja numa condição de eventual exposição vai ter períodos contabilizados em momentos de exposição e em momentos que a gente tem o quê? Um tempo de contribuição, vamos dizer, normal, né? Normal. Vamos a outro ponto que é crucial. Agentes nocivos, o que são? Para considerar no serviço público. Um pouquinho mais além, esses agentes nocivos, ele é qualquer barulho, poeira, ou há uma lista de vilões invisíveis que classificam como agentes nocivos? Como que funciona isso para diferenciar e passar para o nosso público? Exato, existe de fato uma lista, não é qualquer coisa, né? Poeira, barulho é um agente nocivo, desde que ele ultrapasse os limites legais, né? Inclusive a 8.213 já traz muito bem isso claro. Tem as medições, inclusive, Exato. Barulhos, decibéis e etc, né, para configurar. Não é qualquer barulho, não é qualquer risco ocupacional que garante uma efetiva exposição a um agente nocivo, né? Então a lei ela vem trazendo essa resposta, dizendo quais são os riscos que são classificados e quais são o que é feito para auferir se de fato aquilo representa um risco ocupacional ou não, né? O servidor, ele trabalha e a cadeira dele é um pouco desconfortável e aquilo acabou desencadeando em uma condição a qual ele teve problema na lombar. Ele esteve exposto a algum risco físico? Ele esteve exposto, porque a cadeira não era apropriada para ele, mas isso não lhe garante direito a contar esse tempo como especial. E como o servidor, Éder, ele consegue provar que ele esteve exposto a agente nocivo? Ele tem que ser o próprio detetive ali para ir acompanhando as condições pelas quais ele está exposto? Qual que é o papel de um laudo, PPP, LTCAT, que são documentos fundamentais aí para configurar essa exposição a agente nocivo? Perfeito. O servidor ele não tem poder de produção de um LTCAT e um PPP, né? Que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho e o perfil profissiográfico, né? Ele não tem poder de produzir, mas ele tem o poder de solicitar, né? As prefeituras e governos precisam ter dentro dos departamentos de saúde ocupacional esses documentos atualizados por servidores. É fato que no Brasil... Isso é individual, para cada servidor. Exato, né? O laudo ele é comum, porque o laudo é do ambiente de trabalho, sim. Né? E o perfil profissiográfico é por profissional. Então, são esses documentos que comprovam a exposição do servidor. Então, o servidor, ele é guardião e detentor da sua vida profissional. Ele é o responsável, né? Éder, mas como é que você vai atribuir ao servidor uma obrigação de manter esse perfil, de manter esse laudo atualizado? Ele tem que fazer requisições, ele tem que construir provas ao longo da sua vida laborativa de que ele esteve à exposição. Quais outros documentos poderiam ajudar ele nisso, né? Contra-cheque, onde está lá que ele recebe insalubridade, é uma prova de que ele esteve exposto. Mas só o fato dele receber esse adicional de insalubridade já configura que ele esteve exposto, ele já tem direito à apostadoria ou não? Ele não é que ele configura tacitamente a exposição. Configura que ele esteve em uma condição de exposição, tal qual ele recebeu insalubridade por isso, porém a comprovação é só através do LTCAT e do PPP. Sem esses dois documentos não há como certificar um tempo de exposição. É porque nós ouvimos muito profissionais do serviço público dizendo, eu recebo adicional de insalubridade, então eu vou requerer a minha apostadoria especial. Não necessariamente. Então, não é bem por aí. Precisa ter os documentos comprobatórios daquela exposição para então fazer jus a essa aposentadoria. Exato, e não cabe ao RPPS, é muito claro deixar isso, não é o RPPS quem vai certificar isso. O RPPS recebe a certificação do órgão de origem. Tá? Então a prefeitura e o governo precisam ter o laudo atualizado do ambiente como um todo e o perfil por profissional, que é isso aí que vai trazer a dosimetria da sua exposição, que vai te garantir o direito a uma aposentadoria ou não. E como que esse benefício ele vem evoluindo ao longo do tempo? Falando historicamente, com marcos temporais,
das emendas constitucionais, das legislações versando sobre o tema. Como que vem evoluindo isso historicamente e a níveis tanto de requisitos para fazer jus a essa aposentadoria e cálculos, a paridade, a integralidade, como que funciona em linhas gerais, falando de forma jurídica, de forma mais técnica. Certo. Juridicamente, no regime próprio, a gente vive um limbo institucional disso aí. A gente aplica por analogia as regras do regime geral. Inclusive, nós tivemos mandados de injunção, mais famoso é o 33, mas houveram outros coletivos depois, e por fim, o tema 942. Então, a previsão constitucional está lá da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, certo? Ela fixava paridade, com 25 anos ali. Aí, quando veio a emenda 20, veio e trouxe um retrospecto do que ela tirou o que estava explícito relacionado à integralidade. E disse, entra uma lei complementar para se criar isso aí. Já existia a 8.213 ali regulamentando, porque desde a norma constitucional já pedia uma lei complementar. Quando entrou a emenda 41, acabou-se a paridade e instituiu-se média aritmética. Ela não trouxe alteração significativa nos critérios para se chegar a uma aposentadoria. Ela somente alterou a forma de cálculo. E assim permaneceu. A emenda 103, ela seguiu mais ou menos a linha de raciocínio da emenda 41. Ela alterou a forma de cálculo mais uma vez, tirou das 80% para 100% maiores e colocou 60% mais 2, mas manteve os 25 anos e 60 anos de idade. Considerando homem e mulher? Considerando ou tem diferenciação? Homem e mulher. Mesmo um requisito para ambos os sexos? Para ambos os sexos, Só que não tem mais integralidade, não tem mais paridade. O que houve também, junto com isso, foi o tema 942, que o que ele trouxe? Ele acabou com a conversão, vedou a conversão só até 13/11/2019. Então, quem usava esse tempo especial, quem não teve os 25 anos exposto efetivamente sobre um agente nocivo, podia pegar esse tempo e converter, aplicando o fator homem e mulher. Essa conversão, importante esclarecer, é para fins de aposentadoria nas outras comuns. Digamos comuns, exato. Tempo de contribuição, idade de tempo de contribuição. As pessoas que não tinham os 25 anos, ou até poderia ter os 25 anos, mas optar por converter esse tempo e aposentar por outras regras, que não especial, porque são agentes nocivos. Você pegando esse retrospecto onde as emendas constitucionais foram alterando a forma de cálculo, mas não mexendo no requisito, como ele pedia 25 anos, e aí a mulher ali já estava na porta, porque precisava de 30 para bater os 10.950, e ela não tinha os 25 dela de exposição, ela poderia usar esse tempo e convertê-lo em um tempo comum, usar esse fator para majorar o seu tempo comum e sair por uma regra paritária. Pegar uma transição do artigo 6º, por exemplo. 1.4 mulher e 1.2 o homem, o fator dessa conversão. Isso, exatamente, esse fator de conversão. Então, para quem buscava ainda uma integralidade e paridade em cima de uma regra de transição da emenda 41, isso era vantajoso. E como a gente já falou também nos episódios passados, as emendas elas tendem... O principal objetivo das emendas é zerar um déficit, é tentar diminuir um déficit, E tem uma analogia ali, uma condição de paridade e integralidade com o aumento de despesa, Quando eu jogo todo mundo para preservação de valor real e média aritmética, pressupõe-se que a pessoa está levando exatamente sobre o que ela contribuiu. Então, veio essa situação. Então, quando chegou a emenda 103, ela disse, opa, peraí, a conversão ela vai poder acontecer, mas somente até a promulgação da emenda 103. Depois disso, é vedada a conversão. Então, as pessoas que utilizavam esse benefício de converter para sair por uma regra mais benéfica perderam isso. Então, a partir de 2019, houve novamente uma alteração do cálculo, mas sem alteração dos requisitos. Continuou 160 anos e 25 anos de contribuição, de efetiva contribuição exposto a um agente químico, físico e biológico. E aí podem ser somados, como já colocamos lá atrás, não precisa ser o período ininterrupto de exposição, ele pode ter ali vários períodos que somados chegam a 25 anos. Exato, e assim, é interessante essa condição, porque nós temos na exposição de agentes nocivos 15, 20 e 25 anos de efetiva exposição para concessão de benefício. Mas no nosso nicho, no regime próprio, não existe uma possibilidade... Porque a lei tem um nível de exposição, tem questão de minas, e outras que não aplica-se ao serviço público. Como a gente vem do mandado de injunção, do tema 942, que manda eu aplicar enquanto não houver lei complementar, e essa lei nunca foi editada, e eu duvido muito que será, as regras do regime geral, aplica-se ao regime próprio essas regras, mas no regime geral existem outras pessoas, como por exemplo os mineiros, que trabalham em subsolos,
E eles sim teriam direito a uma regra de 15 anos, mas dentro da estrutura de regime próprio das nossas carreiras, não há nenhuma carreira ainda que estaria de fato vinculada a uma regra que não seja de 25 anos de contribuição. Esperava-se que as 103 já regulamentassem essa aposentadoria, as aposentadorias especiais, e que não ficasse dependendo de lei complementar. No entanto, a 103 ela ainda não veio abarcando todas as nuances, digamos assim, envolvidas aí na aposentadoria com exposição de agentes nocivos. É que é a especialidade da especialidade, né? Eu acho complexo mesmo que uma norma constitucional venha a regulamentar algo tão específico. Prefiro acreditar que a intenção do legislador de não trazer isso para uma norma constitucional é de fato respeitar a particularidade, né? É tratar diferente o diferente. Os riscos, por exemplo, de uma atividade, vamos assim considerar insalubre, uma pessoa, por exemplo, que trabalha num grande hospital, numa grande capital, não é o mesmo risco de uma pessoa que trabalha em um hospital pequeno no interior, ou numa comunidade indígena. A diversidade que nós temos falado muito. Exatamente. Então, acredito que, de fato, cabe a cada ente federativo regulamentar a norma que se aplica à sua realidade. Evidentemente que respeitando os princípios constitucionais. O que já é diferente na regra do magistério, que apesar de especialidade, é magistério em qualquer lugar do Brasil. Mas assim, talvez uma emenda constitucional não seja possível trabalhar essa especificidade, mas poderia incluir no seu bojo uma obrigatoriedade dessa regulação, porque essas aposentadorias, essa que nós estamos colocando aqui hoje, com exposição a agentes nocivos, ela vem historicamente sem uma legislação específica. Sendo negligenciada. Exatamente. Reforma. E aí vem uma emenda que era para ser mais abrangente, né, a 103, que haveria uma padronização inicialmente falando e tal, e ainda assim deixa de fora, praticamente, estou dizendo em linhas específicas, essas aposentadorias. E também não obrigou que o ente federativo fizesse a regulação. É interessante, e a gente saindo do tema mais técnico, assim, vamos dizer, do que a norma quer dizer e como ela vai ser aplicada, e trazendo mais para um campo de uma análise de questão legislacional, se a gente considera também que a emenda 103 ela tem um cunho de aproximar o regime próprio do regime geral, essa lacuna dela talvez seja proposital. Talvez, de dizer, olha, talvez. né, não vou dizer para você está obrigado a seguir a norma do regime geral, mas eu vou dizer que enquanto não foi editada lei complementar, segue-se essa norma. Mas ela iniciou para padronizar e depois deu abertura. Aberiu-se, né? Tanto é que ela tirou do texto constitucional várias regras e trouxe parâmetros mínimos. Aí tanto que ficou o inverso. Antes eu tinha padronização, porque eu tinha a emenda 41, eu tinha a emenda 70, eu tinha as emendas constitucionais anteriores que eram padronizadas. E veio a 103 e deixou aberta, aí que a padronização ficou em segundo plano. Que a padronização que ele trouxe muito claro, ele conseguiu aplacar, que é a forma de cálculo, né? Ele conseguiu emplacar essa forma de cálculo, de trazer 100%, de trazer os 60% mais 2%. Mas ainda assim eu tenho diferenciações na forma de cálculo. Existe. Teve a RPPS que manteve as 80% para quem foi admitido até aquela reforma, com o intuito de manter ali um direito adquirido. Teve a RPPS que foi diferente. Na questão da exposição de agentes nocivos, né, entendo eu que o legislador não quis se preocupar com isso porque vem dando certo, né, vem acontecendo, e de fato é um grupo pequeno, negligenciado, mas pequeno ainda, frente às demais carreiras. Então manteve-se os 25 anos, 60 anos de contribuição, 60 anos de idade, só que vamos considerar que eles perderam ao longo do tempo, né, o poder de proventos. Porque eles vinham ali numa norma que veio só alterando forma de cálculo, e não trouxe nenhuma diferenciação. Quando você olha ainda para a forma de cálculo que a emenda 103 trouxe para a aposentadoria por deficiência, ele colocou o aposentado por exposição de agentes nocivos. Ele trouxe a exposição a agentes nocivos para o mesmo grupo das regras comuns. Porque se você olha a reforma da Previdência também, com quanto tempo a pessoa pode se aposentar? Com 25 anos de contribuição. Com 20 anos ela sai com 62% do que excede. Olha para a aposentadoria especial por agentes nocivos, com quantos anos ele vai se aposentar? Com 25 anos também. Né? Então, essa questão dessa aproximação, de fato, foi negligenciada. Não acredito que uma lei complementar venha
a mudar esse panorama. Não Já são acredito. muitos anos esperando por complementar que não veio, Não. que não chegou. E não acredito que vai vir, talvez numa próxima reforma, né? Só que essa perspectiva empurrou quem estava ali por uma exposição de agentes nocivos para uma regra comum. Porque hoje o cálculo é o mesmo, a forma de reajustamento é o mesmo. Ressalva se algum ente vem ali querer legislar de maneira diferente com isso, criar uma janela, alguma transição relacionada a isso, coisa que eu ainda não tive conhecimento, né? Mas frente a tudo que foi criado, inovado e pensado nas reformas aí de estados e municípios, pode ser que algo venha nesse sentido, mas ainda não é de meu conhecimento. É uma apostadoria muito importante para os servidores que estão nessas categorias, inclusive. Enfim, então acredito que esses servidores tenham ou tiveram expectativas que, com o desenrolar e com a chegada da 103, ela deu tipo uma esfriada, né? Foi um balde de água fria. Nas expectativas desses servidores. Mas faz parte do processo, né? Porque tem tido um olhar muito na questão da sustentabilidade do RPPS. De fato. Para o RPPS subsistir no tempo, para sobreviver, para ter um equilíbrio, é necessário rever regras, é necessário padronizar algumas, né, e assim por diante. E a busca sempre por essa sustentabilidade, né, pelo equilíbrio. Então, as regras apertam um pouco aqui, outro um pouco ali e tal, nessa busca. E a intenção, como você colocou, do legislador é exatamente essa. É chegar num equilíbrio. O RPPS, se ele não tiver um equilíbrio, ele não vai conseguir subsistir ao tempo. Só que acaba também que essas regras, por mais que pensadas assim, foram algumas se abriram brecha, como por exemplo, a gente também vai falar nos próximos episódios sobre pensão por morte, né? Que eu tenho ali assegurado um texto constitucional que diz que eu posso calcular com base em direito adquirido, caso o servidor já tivesse direito a uma outra regra na data na data do óbito, né? Calcula ali, por exemplo, com uma exposição a agentes nocivos. Sim. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha esse perfil atualizado. Quando ele vai trazendo essas nuances, ele causa uma falsa sensação de melhora de provento, né? Coisa que a gente acabou de debater que não vai ter, porque ele cai no limbo constitucional comum ali dos outros servidores. Então, a aposentadoria especial por exposição de agentes nocivos no regime próprio, eu acredito que a tendência dela é acabar. Nenhum servidor mais vai querer se aposentar, porque de fato não vai fazer diferença, né? Com 25 anos, é melhor ele usar o tempo dele de conversão em 2019 e majorar o seu 60% mais 2%, do que de fato sair por uma regra especial e ficar ali com 70%. Mas aí o fator que nós colocamos e que é o que é justificado em ter essas diferenciações é a qualidade de vida. Porque são servidores que estão expostos a gente que prejudiquem a saúde, que, querendo ou não, ele é acometido pode ser acometido de uma enfermidade, não que é, mas que pode ser acometido de uma enfermidade por função de estar exposto a esses agentes. E por isso que vem essa diferenciação para uma maior qualidade de vida a esses servidores, a esse grupo, para no momento da aposentadoria, ele tenha ali uma redução, seja de tempo, seja de idade, como nós falaremos nas outras aposentadorias, para assegurar que ele tenha essa qualidade, como nós colocamos. Quando eu entro no quesito de que o mesmo parâmetro das demais aposentadorias cai por terra, esse olhar para a qualidade de vida. De fato, e assim, ele cai por terra não só por esse sentido, né? Porque assim, a ideia da norma antes da emenda 41, até na emenda 41 podia até ter um pouco ainda uma melhora. De fato, eu consegui assegurar uma qualidade de vida para esse servidor que esteve exposto por 25 anos a um risco, né? Agora, eu trazer uma suposta melhora na sua qualidade de vida, porque ele sai dessa exposição, só que ele tem um declínio gigantesco de remuneração. A média dele vai lá embaixo, né? Porque ele vai sair ali com 25, com 70% da sua média aritmética. Então, é uma coisa que não casa com a outra. Porque ninguém é motivado a aposentar com uma redução grande no seu benefício. E assim, é importante, é da média aritmética, não é do cargo efetivo. E aí, muitas vezes, eles optam por manter exposto, manter o risco, para ele ter acesso a um benefício um pouco melhor. Ou tentar migrar, consequentemente, alguém que tenha sido acometido por uma situação dessa, que infelizmente teve um problema irreversível ali, para uma aposentadoria por incapacidade permanente.
né? Que ali ele ainda asseguraria, independente do seu tempo, uma integralidade da sua média por conta de um acidente ou de um risco ocupacional, né? Então, essa não melhora no cálculo dos proventos, essa manutenção dos requisitos e critérios para que se chegue a uma aposentadoria especial, acabou conduzindo, acredito eu, para a extinção dela na prática. Óbvio que na teoria ela vai existir dentro da lei, mas na prática, dentro do serviço público, ela não vai mais existir, porque não faz sentido. Caminhando para o fim já do nosso episódio de hoje, nós falamos aqui muito da questão probatória da exposição a agentes nocivos e vimos que não é simples essa comprovação. Necessita de profissionais especializados, profissionais de saúde do trabalho, segurança do trabalho, às vezes engenheiro, para a produção desses laudos técnicos. Certo. E aí entra também o PPP, que precisa ser atualizado e ter de cada servidor que está nessa categoria para que se comprove e tenha acesso à aposentadoria. Qual é a importância, digamos assim, de um especialista, o servidor precisar entender, compreender mais sobre o assunto e o planejamento previdenciário para essa aposentadoria, para o servidor ter acesso a esse benefício? É interessante, Hélida, porque assim, o risco ele é eventual, ele é habitual, né? Então o perfil ele vai traçar a história do servidor, é a sua ficha funcional enquanto exposto. O laudo ele vai analisar o ambiente de trabalho, que também muda, oscila. Sim, não é algo fixo. Não é estático, é dinâmico. Então, o laudo do ambiente de trabalho, o LTCAT, ele tem que ser atualizado constantemente. Então, o servidor tem o direito de cobrar de administração a atualização do laudo do seu ambiente de trabalho, né? Assim como nós temos aqui dentro da nossa estrutura da agenda um laudo, né, do nosso ambiente de trabalho, que vai identificar os riscos ocupacionais, toda administração pública tem que ter o seu. Então, ele tem que solicitar periodicamente a atualização do laudo, solicitar o seu perfil e manter ele atualizado, guardar seu contra-cheque que ele recebe uma insalubridade, alguma coisa disso, boletins de expensão, toda e qualquer documentação que venha a comprovar a sua exposição a um risco. Por quê? É comum, não é normal, é comum. Normal é o que tem que ser acontecendo, o comum é o que acontece, mas não é normal. Que a administração não tem essa documentação. Porque depende de engenheiro do trabalho, de médicos. Existem municípios que nem possuem sua própria junta médica. Não tem nem esses profissionais lá no município. Exato, são médicos da cidade que são credenciados para atuar como médicos do trabalho, mas que não necessariamente os credenciam para a identificação e mapeamento de um risco ocupacional, né? Depende de um engenheiro do trabalho, ali, um engenheiro de segurança do trabalho, para estar fazendo esse trabalho. Então o servidor ele tem que trabalhar como um fiscalizador desta documentação. Não cabe a produção dele, né, desse documento, dos dois documentos, o LTCAT e o PPP, mas cabe a ele ser um agente cobrador da administração para que ele tenha essa documentação pronta no momento da sua aposentadoria, porque daí ele vai estar lá com 25 anos de contribuição, com o desejo de sair por uma regra de exposição de agentes nocivos, e não vai conseguir sair porque não tem documentação, né? Tribunal de Contas nenhum no Brasil vai aceitar uma aposentadoria especial sem esses documentos. Ele vai acabar sendo conduzido por uma regra comum. Haverá conversão ou não de tempo e vai acabar saindo por uma regra comum. Então é muito importante que o servidor tenha a consciência de que ele deve agir como um agente fiscalizador nessa questão das exposições. Assim como ele vai agir em qualquer outra regra, né, de função de magistério ou uma regra comum, ele tem que ter esse olhar de guardião da sua vida profissional em qualquer requisito. Um outro fator importante a se considerar é que muitas vezes o servidor opta por aposentar por regras comuns, porque se ele aposentar com exposição a agentes nocivos, ele não pode continuar trabalhando em atividades que o mantêm exposto a esses agentes. Ele pode sim continuar a vida laborativa em outra função que não o expõe. Aí teria que fazer uma transição de carreira, mudar a atuação, certo. Deixar de atuar com exposto a agentes nocivos e sim atuar em outras funções que o tirem desse ambiente. Então é um outro fator que culmina para que ele opte por apostar por um tempo de contribuição, outra apostadoria, porque ele pode continuar a sua vida laborativa ali, estando exposto a gente ou naquela função que ele é especialista, que ele sempre atuou e quer continuar atuando.
A ideia, de fato, é que essa aposentadoria ela vem agir como se fosse um limitador, como uma questão compulsória, né? Para que o servidor não fique exposto. Mesmo porque, se é a qualidade de vida, ele não pode continuar Exato. com essa exposição aí por longo tempo, esperando a compulsória, por exemplo. Para que ele não fique exposto mais de 25 anos, né? E é interessante esse paradoxo, a gente volta na questão da remuneração do servidor. Porque eu trazia para você, olha, você só pode trabalhar 25 anos exposto a uma condição. Só que quando você sair, você vai ter integralidade e paridade, ou integralidade da sua média, que seja, né? E aí eu trago para um novo contexto agora, que continuo tirando o servidor aos 25 anos para não expô-lo a um risco químico, físico ou biológico, mas eu estou expondo ele a um risco financeiro. Sim. Né? Ele continua, de fato, exposto a um agente nocivo. Aí ele fica naquela linha, né? Eu vou sobreviver com exposição ou vou sobreviver com ao risco a renda financeiro. reduzida? Exatamente, é interessante isso. Né? Mais servidores que têm cargos acumuláveis aí, né? Porque é um técnico da saúde e um professor, por exemplo, ele vai se aposentar e vai continuar trabalhando ali como professor. Agora, se ele é médico em 2 cadeiras, dentista em 2 cadeiras, aí, de fato, quando ele se aposenta por uma, pressupõe-se também a sua aposentadoria ou a sua renúncia a outra cadeira, porque, de fato, eu já estou me aposentando porque eu não quero ficar exposto a este risco. Exatamente isso. Você falou um pouquinho dos procedimentos, né, para aposentadoria, só para nós fecharmos o nosso episódio. Quando o servidor vai aposentar, ele vai ali no RPPS e requerer a aposentadoria por exposição a agentes nocivos. O que ele precisa reunir ali de documentos? Você já citou um pouquinho, mas só para reforçar. E como que se dá esse procedimento da aposentadoria? Quando que ele pode, de fato, dizer, estou aposentado e vou para casa receber meu benefício? A aposentadoria, ela entra no rol da aposentadoria comum, né? Cabe a ele a apresentação dos mesmos documentos comprobatórios que um servidor qualquer está se aposentando, de qualquer carreira. Os documentos importantes nessa aposentadoria, o PPP e o LTCAT, são produzidos pelo próprio ente federativo, né? Então o órgão de origem vai ter que acostar essa documentação. O que acontece é que muitos não possuem e os servidores precisam recorrer à justiça para ter sua aposentadoria deferida nesse critério. E aí, quando ele vai recorrer à justiça, ele precisa fazer prova num processo que de fato ele tem direito a isso. Mas, via de regra, a documentação é a documentação comum que todo servidor apresenta para requerer aposentadoria. Geralmente tem o rol de documentos que ele precisa levar para ele requerer a aposentadoria, e aí os trâmites dentro do RPPS segue-se o mesmo e o registro no Tribunal de Contas. Exatamente. E aí o ato aposentatório. Isso se aplica a todos, né? Evidentemente que alguns tribunais trabalham diferente em alguns processos. Mas a diferença principal que o tribunal atua é só na separação de civil e militar, que alguns tribunais não analisam o processo de reserva remunerada, só quando ele é transformado em reforma. Mas, via de regra, no civil, ele segue o mesmo rito, independente da especialidade. O que vai mudar são documentos que serão produzidos pelo próprio RPPS ou pelo próprio órgão de origem, seja na aposentadoria, por exemplo, por incapacidade permanente, onde tem que ter laudo médico, na aposentadoria por deficiência, que também tem um laudo médico e tem outra documentação que precisa ser acostada, e na exposição de agentes nocivos, que ele vai precisar do perfil e do laudo. Muito bem. Gratidão, Éder, pela sua participação no nosso episódio de hoje, pela contribuição riquíssima com esses detalhes da apostadoria com exposição a agentes nocivos. Podemos ver que as apostadorias diferem entre si, dependendo do seu tipo, do formato, dos procedimentos, da sua evolução, dos cálculos, e conseguimos expor aqui para o nosso público como funciona a apostadoria especial com a exposição a agentes nocivos. De fato. Ao tempo que eu te deixo aí à vontade para as considerações finais. É só deixar claro que, assim, né, o nosso podcast ele é democrático, então ele não é voltado somente para o RPPS. O servidor público também que está vinculado a um regime é nosso convidado ilustre a participar conosco, né, a contribuir conosco aqui e também receber conhecimento. Porque é importante que as pessoas saibam dos seus direitos, saibam como isso é calculado, saibam como isso chegou até aquilo, para que de fato ele tenha condição de discutir e se preparar para se aposentar, para saber se de fato aquilo é vantajoso ou não, né? Para que quando ele chegue no momento ali de frente à unidade gestora do seu regime próprio, ele já tenha toda a documentação prontinha. E o RPPS também, que esteve em alguma transição, que nós tivemos recentemente troca de gestores municipais, né? Que não está tão por dentro do assunto, ficar ligado conosco aqui para começar a entender mais disso aqui. Os servidores novos que estão tomando posse nos regimes próprios também, que precisam de um caminho para dar uma estudada, para ficar craque no assunto, participar conosco e compartilhar
o conhecimento e trazer ideia e sugestão também. Estamos totalmente abertos. E se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, elogios, estamos à disposição através dos nossos canais. Siga-nos se você ainda não segue a Agenda Assessoria no YouTube, Spotify, Instagram. É uma satisfação interagir com vocês. Para nós, o mais importante é manter o RPPS bem informado e conectar com vocês. Conte conosco sempre. Gratidão, siga conosco nos próximos episódios e até mais.